Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda terça-feira comigo, que curte, que compartilha, que divulga. Isso é fundamental para o projeto continuar acontecendo, para a divulgação da literatura contemporânea continuar acontecendo. Eu quero agradecer o Ale Stout, da editora Folhas de Relva, que me mandou o livro novo do Leonardo Tonos, Diários em Mar Aberto, livro que eu estou amando, que logo eu vou bater um papo com o Leonardo aqui no Rabiscos. Quero agradecer também todas as editoras que me enviam livros para avaliação, os escritores independentes. Eu estou olhando tudo com muito carinho. Tem um pessoal me ajudando, a minha amada Lua Ferreira, o Renan, o Alisson, o pessoal que também me dá uma força danada aqui na curadoria, porque infelizmente eu não tenho tempo de ler todo o material. Então a gente vai conversando, a gente vai olhando com a atenção que todo mundo aí que envia o material merece. E lembrando que às quintas-feiras a Carol Pedrosa, minha amiga Carol Pedrosa, apresenta o Cabine do Filme, um bate-papo com curiosidades e informações sobre o mundo do cinema. Tá bem legal os episódios e o pessoal tá gostando muito. Então quem não conhece, às quintas-feiras, Cabine do Filme, e às terças-feiras continua comigo os papos literários. Bom, eu bati um papo com a roteirista e escritora Mariana Brecht, que conta em uma autoficção, mesclando aí fatos curiosíssimos que viveu e ficção. Esses fatos foi de um trabalho que ela teve na República do Congo, quando lá ficou por um mês, sendo contratada ainda aqui no Brasil para trabalhar numa empresa, e ela faria vídeos promocionais para essa empresa, mas quando lá chegando, teve seu passaporte confiscado e logo descobriu que os vídeos na verdade eram para a propaganda do ditador do Congo. E a Mari, por conta disso, entrou num momento de reflexão, num embate íntimo entre sua moral e ética. Teve um momento de solidão, porque ela teve seu celular confiscado, ela viveu medo, ela viveu tensão. A isso não por sofrimento físico, que não teve, pelo contrário, ela frequentou bons lugares, bons hotéis, mas colocou em xeque a certeza do dia seguinte, a incerteza do que queriam com ela, porque mentiram, onde ela estava. Mari consegue contar uma bonita história de amor nisso tudo, com o seu parceiro que ficou aqui no Brasil. Ela conta uma história de amor consigo própria. O livro pode ser considerado como uma ode aos riscos que a juventude permite, porque ela, recém-formada em audiovisual, se autorizou a navegar por mares desconhecidos. A Mari, que é uma boa observadora, é uma boa interlocutora, uma simpatia de escritora, conseguiu fazer um livro muito bonito, o livro aí que saiu pela editora Moinhos. E a grandeza da obra e da literatura dela é justamente permitir eternizar aqueles sentimentos e aquelas sensações. Em forma de diário, com uma narrativa bem amarrada, a Mari conseguiu muito não deixar morrer no tempo todas as suas angústias, pois era ela retornar à leitura dos dias passados, das suas anotações, para relembrar de tudo. E o nosso papo foi sobre isso, com curiosidades, um pouco de imersão filosófica, que é um dos pilares do Rabiscos, como tudo está hoje, como o Mari entrou e saiu dessa aventura, que foi a sua estadia no Congo. Brasa é o nome do livro, em referência à capital do Congo, Brazzaville. Saiu então pela editora Moinhos, como eu disse. Você pode comprá-lo na descrição desse episódio. E você também pode encontrar a Mari nas redes. O Instagram da Mari é mariana.brecht. E é isso. Espero que vocês gostem do papo. Eu adorei fazer, eu adorei gravar. A Mari é uma simpatia mesmo, foi demais. E aí, vamos ouvir. Valeu. Mariana Brecht, obrigado por você estar aqui no Rabiscos. Obrigado mesmo. Agradeço, Tadeu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Quero falar sobre muitas coisas. Eu fui lendo o seu livro, fui gerando muitas curiosidades sobre tudo, até por ser uma autoficção, suas vivências reais completamente insanas, e ao mesmo tempo eu fico feliz que tenha sido uma pessoa com uma sensibilidade de escritora, que de fato é, tanto que estamos aqui com o seu livro,
por ter vivido isso, porque eventualmente alguma pessoa poderia ter vivido tudo que você viveu, não ter sentido nenhum texto do que você viveu e simplesmente colocar aquilo como um trabalho. E a essa altura, o ouvinte já sabe mais ou menos o que é o livro, porque eu vou falar na introdução, mas eu queria que Legal. você me falasse um pouco, antes de você falar da história em si, o que que você entende, Mari, por casa? O que que é o seu lugar? Onde é o seu lugar? Nossa, que pergunta fácil, né? Para começar, assim. Eu acho que essa vai já começa coroando todas as tensões que você Sim, sentiu. estava pronta para começar por um Oi, eu sou Mariana, vem de São Roque, mas tá bom, vamos falar disso Ah, então. isso eu faço sozinho depois. O que eu entendo por casa? Cara, eu acho que assim, o meu entendimento de casa, ele mudou muito com o livro e mudou muito com a pandemia. E, e acho que como para todos nós, né? Mas assim, é, essa questão do buscar uma casa, ela surgiu muito no final do meu processo de escrita, já ali, acho que pelo terceiro tratamento, mais ou menos. E eu acho que, assim, durante muito tempo, enquanto eu estava escrevendo, assim, antes de escrever o livro, antes da pandemia, enquanto eu estava nessa minha fase viajante, né, enquanto eu estava habitando em vários lugares do mundo e tentando encontrar uma casa em vários lugares do mundo, tentando encontrar uma casa em várias profissões, né, eu passei por por experiências muito diversas na minha vida, eu morei em lugares muito diferentes, e muito distantes, não só distantes geograficamente, mas distantes do que a gente conhece mesmo, né? Eu passei pelo Congo, passei por Podgorica, que é tipo a capital de Montenegro, que era Sérvia e Montenegro. Passei por Barcelona, então assim, habitei lugares em que eu nem falava a língua, né? Foi nessa E por experiência ou muito foi depois? Ou foi foi junto? Podgorica e Barcelona foi depois. E eu acho que assim, durante muito tempo, a minha busca era, vou encontrar uma casa no lugar em que eu tô. Então eu tentava viver intensamente aquele lugar, assim, né? Independente de onde eu estava, independente do que estava acontecendo, eu me entregava muito para aquele lugar. E eu acho que depois de escrever o Brasa e depois da pandemia, e depois também de começar a terapia, que foi ali por meados de 2018, 2019, eu fui passando a entender a casa como as minhas pulsões, como eu mesma, como ser fiel aos meus desejos. E eu acho que no final das contas tem muito a ver, sem querer dar um spoiler, né? Mas tem muito a ver com a busca da Manuela também, né? Como é que ela vive essa situação que é tão distante das crenças éticas dela, permanecendo fiel ao seu desejo, permanecendo fiel a quem ela é. Então, assim, para resumir tudo isso e responder a questão, eu acho que o meu entendimento de casa hoje é, sou eu. Sou, assim, é permanecer fiel a quem eu sou, independente do contexto. Eu acho que essa pergunta que eu quis começar o nosso papo é justamente para tentar entender que o conceito de casa, lendo o seu livro, né, que é o primeiro contato que eu tive com os seus pensamentos, com a sua impressão, né, sendo um livro que narra uma história que de fato aconteceu com você, ela pode ganhar muitas dimensões diferentes de quem está ouvindo e eventualmente nunca saiu da sua cidade. E não que isso seja melhor ou pior, é simplesmente uma vida de uma pessoa que está ali. E muitas pessoas que estão em casa e não se sentem em casa, estão em casa física, não se sentem em casa. E agora na pandemia a gente tem ouvido muito de famílias que tendo que se enfrentar, né? Famílias tendo que ficar em casa, tendo que ficar olhando um no olhar do outro, né? Casais, crianças, avós, avós. E eu acho que quando você começa a narrar a aventura da Manuela, que foi uma grande aventura, e chega naquela parte que você começa a questionar, quando você descobre que você está lá para fazer um vídeo promocional de um ditador, e você começa a questionar os seus valores, que é aquilo que eu falei no começo, eventualmente alguém que tivesse na sua posição, né, eventualmente nem questionaria isso, eu estou recebendo para isso, não interessa se eu estou fazendo para o ditador, se eu estou fazendo para uma empresa privada. E quando Na você verdade, começa a muita gente questionar, passa.
Desculpa, mas Não, muita pode gente falar. passa por isso, né? Assim, depois de ter ido para lá, eu conheci muitas pessoas que passaram pela mesma situação que eu. Então, assim, é uma coisa bem comum com quem trabalha para o Uhum. audiovisual. E para você foi aquela coisa, né? Você viu o anúncio, entrou no anúncio e logo tava lá e tava tudo acontecendo. E aí eu me pergunto assim, eventualmente o seu conceito de casa vai ser diferente do meu, uma que eu não trabalho com isso e outra que eu não vivo nada experiente. E a gente fala de um governo que você viveu na República do Congo, em Brazzaville. Como que pronuncia? Brazzaville? É Brazzaville, Brazzaville. mas Brazzaville, né? Brazzaville. Eu tenho que falar. Pode falar meio afrancesado, fazendo biquinho. Você estava na República do Congo, onde um ditador está há muitos anos. E nós estamos vivendo um tempo estranho no Brasil, que a gente fala também de um governo com atitudes ditatoriais e ameaças de golpe, e militarismo e tal. Como que você faz uma análise social disso tudo, assim, mesclando o Brasil, sua experiência aqui, uma menina recém-formada, e hoje, em 2021, já com anos de estrada. Como que você analisa socialmente isso, Mari? É engraçado você ter falado disso, porque, na verdade, né, a viagem aconteceu em 2015, mas o meu primeiro impulso de transformar, eu tinha um diário, né, quando eu estava lá, mas o meu primeiro impulso de transformar esse diário em literatura, uma coisa que eu achava importante ser publicada, foi em 2018, no final de 2018, quando eu terminei meu mestrado na França, cheguei no Brasil e eu voltei a morar no Brasil em outubro de 2018, então foi justamente o momento da eleição do Bolsonaro. E para mim foi muito intenso, né? Eu passei assim meses sem saber que rumo dar para minha vida, porque eu tava com medo, né? Concretamente, eu tava com muito medo. Eu tinha acabado de mudar para cá com meu companheiro, toda a minha família tá aqui, todo mundo que eu amo praticamente está aqui no Brasil, e se anunciava um período de terror que realmente se concretizou, né? Então, assim, esse foi. E quando eu senti esse medo, automaticamente eu me conectei com o mesmo medo que eu sentia lá no Congo. Eu falei, cara, tipo, esse medo que eu tô sentindo agora de ter minha liberdade tomada de mim, de repente ter coisas que eu não vou poder mais falar em voz alta, ter situações que eu não vou mais poder vivenciar, sei lá, como é que eu vou sair na rua se vestindo o que eu quiser, se o porte de arma tá autorizado, sabe? E um cara pode me ameaçar a qualquer momento. Enfim, esse medo que eu senti de ter a minha liberdade cerceada aqui no Brasil, conversou muito com o medo que eu sentia no Congo, e eu falei, eu preciso transformar isso em livro, né? E, enfim, é alguma coisa mostrável. No primeiro momento, eu escrevi um roteiro de filme, porque um argumento de longa-metragem, porque eu sou roteirista, né, de formação. Uhum. E esse argumento, ele tinha metade das cenas que se passavam no Congo, que depois viraram o Brás, e metade das cenas que se passavam no Brasil. E justamente eu fazia um paralelo entre as duas situações políticas, né? E para mim foi muito louco, assim, porque eu falei, cara, quando eu tava vivendo no Congo, eu só pensava em uma coisa que era como, como a gente toma a liberdade, algo, né? Como a gente acha que a liberdade é algo dado, a gente acha que é uma coisa normal, sempre vai fazer parte da nossa vida, só que não. E aí eu só queria voltar para esse estado de liberdade durante as 4 semanas que eu passei lá no Congo. E enfim, quando eu estava aqui no Brasil e a eleição do Bolsonaro se anunciava, eu falava, eu não acredito que eu vou ter que passar por isso, assim, o que eu achava que se restringir a um território de exceção, tá agora ameaçando o meu país, né? E isso me gerou muito medo, e foi isso que deu origem à história do Brasa, até como uma vontade de gritar, olha, não deixem isso acontecer. Essa situação é muito incômoda, a gente não quer passar por isso. E eu acho curioso, né, que você com uma consciência política, né, uma pessoa que viaja, que estuda, enfim, estava trabalhando em vídeos promocionais do ditador, né? E essa tensão, essa coisa de o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, você foi pego de surpresa, você teve o passaporte confiscado. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô gravando aqui, né? Até me lembrou um pouco o Homem Médio da Hannah Arendt,
quando ela fala que toda a estrutura nazista ela depende de muitas pessoas que eventualmente nem sabem o que está acontecendo, Interessante. eventualmente está lá e está fazendo e está promovendo aquilo, né? E você não chegou a ter contato com o ditador diretamente, mas indiretamente. E eu acho isso muito pertinente falar, porque os jovens de hoje que falam que a ditadura não existiu, por exemplo, não têm ideia do que é viver no estado ditatorial, né? E é muito fácil para quem não viveu ficar falando, não existiu, o comunista tem que morrer, enfim. Tudo reduz, né, a discussão nisso, assim. E eu queria que você falasse um pouco dessa angústia sua, assim. Eu acho que ela é latente no livro, mas para o ouvinte entender quando você percebeu, deu um clique, né? Porque estava tudo muito confuso e de repente deu um clique que você iria, e foi anunciado que você iria fazer vídeos promocionais para o ditador. Como que você consegue reduzir isso com o que não está no livro, assim, dentro de você, assim, que você falaria hoje, assim, para... É difícil, assim, porque eu tenho. Quando eu preciso pensar no que aconteceu de verdade, que não tá no livro, eu tenho que fazer um exercício mental, porque agora as coisas meio que se amalgamaram na minha cabeça. Tem o livro, tem o que eu vivi, eu meio que juntei as duas coisas e elas são uma só. Cara, eu Entender. acho que a minha sensação, assim, primária foi um instinto de sobrevivência. Foi a coisa mais covarde do mundo, assim, foi tipo, eu preciso sair daqui, eu preciso dar um jeito de sair daqui. Eu preciso inventar a desculpa que for, eu preciso dar o jeito que der para ir embora. Aí foi justamente nesse dia, né, que também isso aconteceu. A gente ficou sem internet, né? O SOSU tinha, enfim, censurado a conexão à internet do país inteiro, que é uma coisa muito estranha. E foi uma sensação de, acho que de impotência, assim, eu não sei o quanto isso está impresso no livro, mas de um desespero, assim, de tipo, né, eu preciso sair daqui a qualquer custo, mas como? Como é que eu vou sair daqui? Sem passaporte, sem internet, Uhum. sem saber em quem eu confiar, né? Então, acho que teve muito esse movimento que eu não sei o quanto eu traduzi no livro, mas esse instinto muito primário de sobrevivência mesmo, que eu acho que foi a primeira vez que eu senti isso tão, tão forte. Você sentiu bastante medo, né? Muito, nossa, muito medo, muito medo. E eu acho que deve ter sido uma experiência nova de medo também, né? Eu lembro que quando eu li o livro de uma escritora canadense, Amanda Lindhout, A Casa do Céu, que ela foi fazer um trabalho jornalístico em Mogadíscio, no Quênia, eu acho. Não, na Somália, Mogadíscio, Somália. E ela foi sequestrada, ela saiu por conta Gente, própria, ela saiu por conta própria do centro de Mogadíscio e foi sequestrada. E ela narra isso, ela fala, eu usei demais e essas sensações me lembrou muito, claro que você estava numa situação de privilégio, apesar de tudo, né, porque você estava sim, a claro. serviço do governo, mas me lembrou muito isso, assim, dessa forma. E eu te Sim. pergunto um contraponto agora, o que valeu a pena lá na República do Congo, Mari? Ai, eu já vou responder, mas eu gostei muito desse paralelo que você fez com esse livro, que depois eu vou procurar. Mas me fez pensar em outra situação, na verdade, que eu acho que ela talvez deve ter sentido também, deve ter relatado no livro, que é eu me senti muito estúpida também, muito tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, Como que eu caí porque nessa, né, cara? como que eu caí nessa? Onde eu vim amarrar meu bode? Assim, me senti muito boba mesmo, assim, me culpei muito, né? Isso eu também não sei se quando eu imprimi o livro, mas esse sentimento também foi muito, muito latente. E eu acho que quanto ao que valeu a pena no Congo, né, em Brasa, escrever o livro, né, em primeiro lugar. Uhum. Eu acho que foi a grande, assim, foi o que deu sentido a essa experiência. Acho que foi assim o primeiro momento em que eu consegui realmente formular, né, dar um contorno para o que aconteceu, foi escrevendo o livro. Então, isso foi realmente um grande mérito, assim, uma coisa muito boa. Uhum. Mas, assim, apesar de estar nesse estado de exceção, o, o Congo é um país muito incrível, né? Em um sentido que ele é muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu senti assim que todos os lugares para os quais eu já tinha viajado, nos quais eu já tinha estado, eles são todos mais ou menos.
uniformes, sabe? Sei lá, se você vai para uma capital na América Latina, ou se vai para uma cidade na Europa, uma cidade até uma cidade grande no Brasil, né, que é nos lugares mais ou menos que eu tinha estado, todo lugar vai ter uma rua, um calçadão meio comercial, né, vai ter uns prédios, parece que a gente tá indo para uma arquitetura meio pasteurizada, assim, Uhum. dos lugares. E o Congo não, assim, era completamente diferente de tudo que eu já tinha visto, e assim, tá imersa em um lugar que, sei lá, parece ser de outro planeta mesmo, que eu não tinha visto muita foto antes, né, com o qual eu realmente estava entrando em contato pela primeira vez, de uma forma tão virgem. Foi uma experiência muito incrível. Acho que também tudo que eu aprendi, enfim, conversando com a galera de lá, né, todas essas idiosincrasias daquele território que só deu para entender no dia a dia, conversando, e também essa relação de opressão mesmo, né, que eu acho que é muito característica dessa onda de imperialismos que a gente viveu, não sei se ainda vive, assim, né, mas que estava muito presente, né, pelo menos na Uhum. nosso mundo, nosso capitalismo pré-Covid, assim, né, da China, está muito presente na África, o Brasil está muito presente na África. Claro que eu já tinha estudado isso, mas, assim, ver isso na frente dos meus olhos foi muito revolucionário, no sentido que eu falei, cara, a gente parece que está só reproduzindo os mesmos ciclos, né, de opressão. Como é que a História gente quebra cíclica isso? total, né? Me deu muito uma vontade, assim, uma pulsão muito forte de quebrar esses movimentos de opressão que eu passei a ver em toda parte depois de ter ido para lá. E você ficou um tempo sem internet. E isso hoje a gente não consegue nem imaginar isso, né? Um governo que corta a internet. Você não conseguia falar com as pessoas que você amava, você estava com seu telefone grampeado, então quando você falava, você tinha que falar banalidades. E eu pergunto nesse contexto, né? A gente falou do conceito de casa, a gente falou do conceito de medo, e o seu conceito de solidão mudou também? Você tem um conceito de solidão um e outro hoje? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é engraçado, assim, porque várias pessoas me falaram que o Brasa é um livro sobre solidão. E, Em alguns momentos eu senti muito também. e eu nunca tinha tido essa leitura. Eu acho, olha, eu acho que não, para ser sincera. Porque eu acho que assim, a solidão sempre fez muito, assim, sempre foi muito parte da minha vida, porque eu sou filha única, eu sou tímida, eu gosto de estar num estado de, talvez não de solidão, mas de solitude, assim, eu gosto de estar sozinha, eu gosto de fazer coisas sozinha. Então, esse estado solitário, ele não foi novo e nem foi muito marcante para mim. Mas eu vejo isso, assim, marcar algumas pessoas. Eu até me pergunto por quê, se você tiver essa resposta de por que a solidão no livro te marcou Eu acho tanto, eu adoraria saber. que quando eu via você não conseguindo se comunicar mesmo, você tendo um celular, foi um novo jeito de ver a solidão. Porque não foi aquela solidão lírica que a gente Hum, vê nos livros de tristeza, não foi essa solidão, a solidão romantizada, foi uma solidão real, assim, cara, que desespero isso, né? As pessoas te falando nas entrelinhas, você lá sem o seu passaporte, sem conseguir voltar e todo esse enlace, assim. Você falou que algumas pessoas falaram que o livro pode ser encarado como um livro sobre solidão. E eu acho que mais do que sobre solidão, e aqui fica a minha próxima divagação, o livro. A gente pode falar que esse livro é uma forma de declaração de amor também. com certeza, com certeza. Assim, eu acho que ainda sobre o estado de solidão, né, apesar de isso realmente ter acontecido, né, de eu ter ficado sem poder me comunicar com as pessoas que eu amava, né, de essa solidão ter se manifestado de uma forma muito concreta, eu acho que também é muito representativo de uma forma de solidão que muitas vezes a gente se encontra, sei lá, quando a gente está num estado de ansiedade muito profundo, sabe? De não conseguir comunicar os seus sentimentos.
Eu acho que nesse estado eu já me encontrei diversas vezes e tentei justamente usar dessa experiência completamente subjetiva e transpor, né, sei lá, para objetos, para situações que seriam mais fáceis de descrever, para tentar realmente imprimir esse estado de, eu chamava de incomunicabilidade, mas solidão acho que também é um bom nome. Uhum. E sobre a declaração de amor, com certeza, porque eu acho que assim, isso até é uma curiosidade que pouca gente sabe. Ninguém sabe, a não ser uma amiga e a própria pessoa em questão. E o Rabiscos Mas agora, então. e eu rabisco, né? Então, isso fica em exclusividade para vocês. Olha só, Mas hein? não é um grande segredo, assim, mas eu acho que eu até, assim, gosto muito de brincar com as pessoas, porque sempre que as pessoas vêm me perguntar do Brasa, todo mundo, no final das contas, tipo, dá voltas e voltas e fala, mas e o Samuel, hein? Ele foi real. No fundo é isso que a gente quer saber, Mari. É sempre isso, né? Eu amo brincar com isso, assim. Então, tipo, mas você quer saber de amor? Mas deixa eu te falar, né? Aqui da importância lírica. Não, Por favor. é, mas acho que como você perguntou de uma maneira muito, muito direta, né? Uma declaração de amor, Uhum. acho que você merece saber que sim, é também uma declaração de amor, porque o Samuel, né, ele não existiu como o personagem que está no livro, Uhum. mas ele foi muito inspirado pelo meu companheiro atual, Uhum. com quem é claro que eu não vivi a mesma situação que a Manuela, Uhum. mas o meu companheiro atual é francês e a gente se conheceu na Bélgica e a gente se conheceu num período por outras razões muito mais mundanas do que a história da Uhum. Manuela e do Samu. A gente se conheceu também num período muito conturbado, né, das nossas vidas. E a gente não podia ficar junto, a gente tinha essa impossibilidade de estar juntos. Então, toda essa angústia assim, da Manuela de querer estar junto com essa pessoa, mas não conseguir, foi muito inspirada nessa nossa relação que a gente viveu por muito tempo. E eu acho que todos esses, sei lá, eu também já tive muitas vezes esse retorno de que os momentos em que a Manuela e o Samuel estão juntos, eles são sparkling, assim, né? Eles são, tipo, fulgurantes. Eu acho que isso também foi muito inspirado pela minha relação com o Pierre, meu companheiro. Então, sim, é uma declaração de amor para ele, de certa forma. Uhum. Também é uma declaração de amor ao próprio amor, né? Como que brega isso que eu acabei de falar, mas é real. Ao próprio amor como uma potência revolucionária, né? Eu tenho aqui meu livro da Bell Hooks, Tudo sobre Amor, é meu livro Uhum. de cabeceira. E quando eu entendi que, que eu poderia contar essa história que eu vivi através de uma história de amor, foi muito potente, assim, eu senti a possibilidade dessa história de amor amarrar todos os conflitos e servir de linha narrativa e servir como um espelho da relação de opressão que eu vivi e da relação de opressão que eu vi entre o Brasil e o Congo, né? Então, no final das contas, essa relação de amor, ela tá ali como uma metáfora Uhum. desses dois territórios, Manuela, o Brasil, e Samuel, o Congo, né? Então, eu acho que tem isso também. Eu acho que quando você falava com ele, assim, escrevia mais diretamente, não contando tanto a sua história no livro, né? Eu senti que a Manuela, no caso, tô falando você toda hora, que a Manuela se Todo mundo desarmava, faz né? isso. Ela se desarmava, assim, e eu acho isso bonito, porque o amor não tá na força, né? O amor tá justamente na gente se entregar fraco, né? A gente saber em quem entregar a fraqueza, assim, e era isso que eu via, assim. Quando você tirava, você, ó, eu de novo, quando a Manuela Tudo tirava as bem? máscaras, tirava as roupas e falava, pronto, eu tô aqui desesperado e é isso, né? É a maior declaração de amor, assim. Eu sentia isso, essa diferença quando você estava contando o que acontecia, quando você estava fazendo, onde estava entrando, assim, sabe? Tem uma passagem curiosa no livro
que é uma ameaça que você teria sofrido por uma pessoa próxima ao presidente, porque vocês estariam investigando muito sobre a vida dele, né? Queria que você contasse um pouco disso pra gente. Ah, é, tá, assim, eu acho que esse é o exemplo máximo da minha tese de que as coisas mais absurdas relatadas no Brasa realmente aconteceram, né? Então, é claro que tem muitas coisas no Brasa que são inventadas, que são Uhum, ficção, mas isso realmente aconteceu, essa ameaça do Ngoma, né? uhum. Que, claro, é o nome do personagem. É, eu acho que foi uma das coisas mais assustadoras, mais traumáticas que eu já vivi na minha vida, assim. Eu E assim, imagino. nem tem muito o que contar, foi exatamente como aconteceu no livro. A gente foi se encontrar naquele um salão assim, de jantar luxuosíssimo de um hotel, sei lá, eu acho que ele é realmente um hotel 6 estrelas. Eu Uhum, acho que ele tem essa classificação. E aí a gente se encontrou com essa figura, assim, super, super bem vestida, que potencialmente traria informações que a gente estava buscando para fazer o nosso trabalho, né, para uhum, seguir em frente. E o cara simplesmente, assim, ameaçou a gente, falou: ah, então, a gente soube que vocês estão buscando informações sobre o presidente, olha só, né? Na verdade, exatamente como está descrito no livro, né? Ele realmente ameaçou a nossa integridade física, porque a gente estava buscando informações sobre o presidente, isso chegou de maneira torta no presidente, e ele devolveu isso para, né, para essa pessoa e incumbiu essa pessoa da tarefa de ameaçar dos brasileiros que estavam fazendo ali essa pesquisa nefasta. Quando você saiu da República do Congo e foi viajar pelo país, você sentiu muita diferença? Quando eu saí da capital de Brazzaville, né? Isso. Desculpa, quando saiu da capital de Brasília, eu falei capital. Imagina, Como se- imagina. É, Olha, como para mim tudo era novo, eu, é, eu acho que eu encarei um pouco da mesma forma, assim, né? Eu achei muito. Claro que tinham diferenças, né? Como eu disse, eu cheguei na República do Congo e falei, cara, tipo, ainda é possível descobrir um território do qual eu não sei absolutamente nada em Uhum, 2015? Era. E quando eu ia entrando ali em Oio, né, Dolisie, nas cidades um pouco mais afastadas, ia descobrindo camadas de novidade, camadas de insólito, camadas de coisas que eu não esperava ver. Então, acho que no final das contas foi essa, assim, a diferença subjetiva, mas a relação que a gente tinha com as pessoas, o trabalho, seguiu o mesmo. Em Dorisi, eu senti um pouquinho mais de tensão, né? Também um pouco como está relatado no livro, porque é uma cidade do sul, tem um uhum, certo conflito com o presidente que vem do norte e privilegia as cidades do norte, né? uhum. Mas assim, não Nada grande gritante, diferença. assim. Não. Queria que você falasse um pouco do livro, é, da ilustração, que eu sei que Ah, foi uma franco-congolesa, né? sim. Fala um pouco para mim. A ilustração quem fez foi a Anne Moanal, que é uma amiga muito querida, extremamente talentosa. Ela faz ilustrações com caneta Bic São lindas mesmo. e maravilhosas. E assim, foi, né, ela que sugeriu as ilustrações a partir da leitura do livro. E a Anne, eu conheci ela em São Paulo em 2019. Ela trabalhava para a Árvore, que é o estúdio de jogos para o qual eu trabalho também. E, sim, quando eu a conheci, quando eu comecei a entrar em contato com o trabalho dela, e depois quando eu soube da história dela, né, do fato que a mãe dela é congolesa, o pai dela é congolês, não do mesmo Congo, né? O pai dela vem da República Democrática do Congo, Tá. do Congo Kinshasa. É, e quando eu soube dessa história dela, quando eu vi o trabalho dela, quando eu vi as referências dela, você vai ilustrar o meu livro. Não tinha nenhum livro ainda, imagina, eu tinha tipo Seu diário já. não, eu tinha assim, o primeiro tratamento, né? Uhum. Tinha um papel ao maço ali com umas palavras jogadas. Eu falei, meu, você tem que ilustrar isso aqui. E deu certo, no final das Ele contas. ficou lindo, né? Pela editora Moinhos, né?
Sim, exato. Legal. E onde que o Varia. pessoal encontra o seu livro? Como que as pessoas te acham? Olha, o livro ele está disponível no site da Editora Moinhos, no site de algumas livrarias também. E para me encontrar, pode ser pelo Instagram, talvez. Pode. Mariana Brecht, como como o meu nome, Mariana Esse normal, nome que já vem ponto. forte já, né? Brecht. Pois é, Brecht como Brecht, né? Brecht. Já vem muito forte. Mari, você é uma simpatia. Eu adorei falar com você sobre o seu livro. Ah, eu também O tempo adorei, já passou acabou. Nossa, passou rapidinho. tão rápido. Voa, né? Sim. Olha, Mas você me pegou. Suas perguntas foram muito boas e muito sensíveis. Eu tenho aqui imagina. algumas anotações, assim, que eu sempre deixo. Tipo, caso eu fique nervosa, eu vou falar disso. Eu Eu tento fugir nem do comum. consegui, porque você foi para um outro lugar. Ah, porque Mas eu foi uma falo delícia, aqui no Rabiscos, adorei. eu gosto de tentar provocar um pouco também para ficar mais legal o papo. Obrigado Adorei. Espero e que tenha ficado legal. seja sempre bem-vinda. Rabiscos está de portas abertas. Quero deixar um beijo Obrigada. para minha querida e amada amiga Jéssica Balbino, que fez a ponte para gente, que me Sim, apresentou seu beijo livro. grande. Minha Essa querida ponte que não Jéssica. está interrompida, que está inteirinha. Diferente da ponte do Brás. Está inteiríssima essa ponte, não é igual a ponte da capa do livro, inclusive. E é isso. Obrigado mesmo. E seja Obrigadão, sempre foi bem-vinda. uma Foi muito bom. delícia. Obrigada, muito obrigada. Boa noite. Boa Bom frio por noite. aí. E o pessoal de casa já sabe, quem quiser conversar, trocar sugestões, só falar com a gente no podcast Rabiscos, no Instagram, no Twitter Rabiscos Podcast ou podcastrabiscos@gmail.com. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde.